Sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível nesse canal maravilhoso, Vitor Takasu. E a pedido de muitos, de muitos mesmo, principalmente desse rapazinho que tá no Twitter sempre me perguntando quando eu irei jogar, eu finalmente irei trazer a review pra alegria dele de Chaves Nightmare, uma fangame de FNAF brasileira, inclusive. Uma fangame de FNAF feita totalmente em 2D, né, com estilo 2D desenhado à mão, muito parecido com várias fangames de FNAF que tem por aí, em que se passa numa réplica quase perfeita dos estúdios do Chaves, em que as fantasias dos personagens do Chaves são possuídas e atacam o nosso personagem. Muito parecido com The Cultura Show, né, bem parecido até. Eu confesso, eu iria fazer uma review desse jogo algum dia, porém não agora, eu não sou muito fã de entrar assim no hype das coisas, até porque eu sempre sou ofuscado, mano, quem tá gravando vídeo desse jogo? Jazz Ghost, Core, só youtuber grande, cara, eu vou ser ofuscado no meio, então eu ia esperar um pouquinho, mas como tem muita gente me pedindo pra eu jogar, eu decidi jogar, ver a história e agora fazer uma review completinha pra vocês dessa história. Muito simples. Querem dar uma olhadinha nessa fangame do Chaves Nightmares? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha para seus amigos fãs de FNAF. E agora sim, bora pro vídeo. Lançado dia 6 de dezembro de 2025 e criado anteriormente por Green Jerry, Chaves Nightmare é uma fangame de FNAF que se passa em uma réplica, né, como se fosse um estabelecimento que replica os estúdios que se passava o seriado Chaves, em que graças a um ocorrido macabroso, as fantasias dos personagens do Chaves começaram a andar livremente pelos estúdios e atacar as pessoas. E então, graças a esse ocorrido macabroso, os estúdios do show do Chaves teve que ser fechado, infelizmente. E capturando a essência de várias fangames de FNAF em que o nosso protagonista não tem nome, nós controlamos um detetive sem nome, que ele tá querendo investigar mais o ocorrido e caso ele conseguir, ganhará uma recompensa de R$1000. Olha que recompensa maravilhosa. Em que o nosso objetivo como detetive é procurar quem foi o assassino, né, que fez essa crueldade e por que as fantasias estão andando, né, que é o motivo das fantasias andarem por aí. Bom, e o jogo tá fazendo um sucesso estrondoso, até porque é Chaves, né, se você jogar Chaves ali na internet vai surgir um monte de brasileiro, é basicamente pica-pau, se você quer summonar brasileiro, posta Chaves ou pica-pau que vai vir. Mas não é só com brasileiro que tá fazendo sucesso, com a comunidade hispânica, né, espanhol, mexicana provavelmente, que é onde Chaves surgiu, também tá fazendo muito sucesso essa fangame, que por ser feita por um brasileiro, a galera tá adorando muito, mano. Então, esse jogo tá fazendo um sucesso muito legal. E o gráfico dele é bem simples, é desenhado em 2D à mão, muito parecido com o antigo Five Nights at Sonics, que tinha um visual 2D e tinha um traço bem simples, que é como se fosse um desenho feito por uma criança, sei lá. Mas aparentemente esse jogo já nasceu polêmico, porque, bom, tem muita treta rolando nos bastidores, que trocou de dono, agora o jogo vai ter um novo dono, vai ter uma nova cara, enfim. Eu vou falar isso lá no final do vídeo. Por enquanto, vamos falar do jogo em si, beleza? E agora, sem mais delongas, vamos agora pra Chaves Nightmares. Bom, vamos lá, o Green Jerry, ele lançou duas versões do mesmo jogo, do Chaves Nightmare, uma para PC e outra para celular, e eu tive o prazer de jogar as duas versões, afinal é um jogo 2D, ele roda lisinho no meu computador, mas na review de hoje, pela primeira vez, eu irei trazer a versão celular de mobile, né, para mostrar para vocês como que ficou, e tá muito bom, tá muito bem portado o jogo, mas pela primeira vez aqui no canal, né, por eu ter uma condição mínima, eu finalmente irei trazer uma gameplay minha, gravada por mim mesmo eu não falando nada e só jogando, mas enfim, bora logo. Vamos começar pelo menu do jogo, que ele é bem simples, é só o Chaves PNG flicando, o título e o cenário ali, né, que era o lugar onde acontecia as festas, mas enfim. Então nós temos um jornal apresentando o caso, né, e falando que vai pagar R$1000 para o detetive que solucionar o caso, e com o Chaves com esses olhos bizonhos, que é a única vez no jogo que a gente vê o Chaves com olhos humanos, até porque ele é uma fantasia, então faz sentido, mas é muito bizarro. E então nós vamos pra gameplay e chegamos agora, né, nesse mapa maravilhoso e bonitinho, até que é bem desenhado, né, esse escritório que replica o pátio do Chaves, é muito bonitinho. Agora sobre os personagens, eles são apenas, bom, desenhos desenhados por cima do desenho original do Chaves,
Nossa, eu falei tudo errado, pera aí. Sobre os personagens em si, bom, eles são traçados do desenho do Chaves animado, né? Ou seja, é só uma pose estática deles andando pelo local. É bem engraçado porque só tem um frame, basicamente. É curioso. Agora eu vou falar da mecânica em si. Esse jogo tem muita mecânica pra você cuidar de cada boneco, mas os bonecos eu chego depois. Vamos falar das mecânicas primeiro. Bom, o primeiro a lá, FNAF 3, é que a gente tem um tablet de um painel em que a gente pode fazer duas coisas, que é reiniciar o áudio, né? Até porque a gente também tem uma mecânica de áudio, e também chamar o Sr. Barriga pra ir à porta do seu Madruga. Exatamente, a primeira coisa já é fielmente fiel. A segunda mecânica sendo da caixa de acessórios, em que temos vários pirulitos e um pote de talco, que também é uma referência, mas eu vou chegar lá. A terceira mecânica sendo a lanterna, que você pode piscar para um bicho que vem na sua frente. E a última mecânica, né, a do áudio que fica no tablet, que eu acabei de citar. E assim que o jogo ir avançando, vai surgir mecânicas novas de bonecos específicos, mas eu vou chegar lá. Bom, enfim, começando a noite normalmente, nós recebemos a ligação de uma pessoa desconhecida que não cito o nome em nenhuma das noites, então eu vou chamar ele de gerente, beleza? O gerente, ele nos liga, nos apresenta o local e então conta a história do que aconteceu, em que aconteceu uma tragédia muito triste, em que os trajes dos personagens do Chaves acabou matando várias pessoas e funcionários ali do local, sendo obrigados a interditar e fechar tudo. E que caso a gente solucionar o caso e encontrar o assassino cruel das pessoas que estão dentro do traje, eu acho que é isso que aconteceu, eles vão poder finalmente reabrir o local, né, pra ter novas festas e shows e finalmente viver em paz novamente. Então ele pede pra gente tomar cuidado, sobreviver até as 8 da manhã, em referência por nome do programa ser El Chavo del Ocho, e a primeira noite começa. A primeira fantasia que se ativa é a do Kiko, em que ele vai sair do palco principal, chegar até o nosso pátio andando pelo local e então ele vai parar bem na nossa frente. E com ele não é muito difícil de lidar, basta pegar o talco dentro da caixa e ficar passando na cara dele até ele ir embora e voltar pro palco, pois é uma referência em que eles jogam talco na cara do Kiko pra ele não poder ir em uma festa. E não é muito complicado não, na primeira vez pode até ser confuso do que você tem que fazer, mas é só esfregar o talco na cara dele que ele já sai, beleza? Caso contrário, ele te dá um jumpscare animado. Muito bom. E a segunda boneca que pode se ativar nessa primeira noite é a Chiquinha, em que ela vai sair da casa do seu Madruga e brotar ali na janela do seu Madruga, bem na sua frente. Que pra poder dibrá-la, você precisa entregar o pirulito pra ela que tá na sua caixa, e então ela vai embora. Se você demorar muito, tipo, muito mesmo, ela vai roubar uma parcela da bateria da sua lanterna e te deixar em uma saia justa, porque você não pode gastar 100% dessa lanterna. E isso pode te ferrar muito pro próximo boneco, mas eu vou falar nele na noite 2, beleza? Mas enfim, não é uma noite complicada, e terminando tudo certinho, você passa normalmente e muito fácil. Já na segunda noite, o nosso gerente nos liga explicando algumas mecânicas de novos personagens. E a primeira que se ativa é a velha Coroca, quer dizer, a Dona Florinda. Ela irá sair do palco e ir gradativamente até a sua sala, que você precisa usar o dispositivo de áudio que irá tocar um áudio do Kiko chamando a mãe dele, então ela vai ir pro ponto onde você clicou o áudio. E eu recomendo muito vocês deixar ela no palco, tipo, assim que ela sair, já clica o áudio no palco que ela volta. É bem melhor e fica bem longe da sua sala. Caso contrário, ela dará uma de Springtrap e ficará atrás da parede e depois te mata. Já o segundo personagem que se ativa nessa noite é o seu Madruga. Ele vai sair também da casa dele junto com a Chiquinha, só que ele vai sair através da porta, e é nesse momento que você precisa no painel chamar o Sr. Barriga, que então ele vai pedir pra chave. Pera, me desconcentrei. Que então, chamando o seu Barriga, ele vai pedir pro seu Madruga pagar o aluguel. E então o seu Madruga vai embora dali. Eu tô falando, mano, é muita mecânica criativa, cara. E por último, quem começa a ficar mais agressivo é o próprio Chavinho, que ele vai sair através do barril na sua frente, que você precisa rapidamente piscar a lanterna na cara dele, que ele vai voltar pra dentro do barril. E ele é um boneco muito rápido. Se você demorar, tipo, 5 segundos, ele já te mata. E como vocês podem reparar bem, eles ficam na mesma pose. E eu não vou ficar batendo na mesma tecla toda santa hora, mas olha, o jogo poderia ser um pouquinho melhor se eles não traçassem o desenho do Chaves original. Poderia fazer alguma coisa com o traço do desenho, mas
sei lá, bem mais trabalhada, eu não sei muito bem explicar. Era só não traçar. Mas terminando a noite normalmente, essa segunda noite que não é difícil, ela termina normalmente. Já na terceira noite as coisas vão ficar bem complicadas. Vamos lá, as coisas estão saindo de controle já. O nosso gerente ele nos liga para explicar que um novo personagem surgiu, que é o Professor Linguiça. Ele ficará na casa da Dona Florinda lá tomando o seu cafezinho. E então a gente precisa rebobinar o café dele no maior estilo Puppet de Five Nights at Freddy's 2. Só que diferente da Puppet do FNAF 2, é uma mecânica menos desgraçada, porque pelo menos o café do Professor Girafales não cai rapidamente, ela demora um pouquinho para cair. Então, a sua preocupação com ele tem que ser mediana e não alta. Mas caso contrário, se você deixar o café dele se esvaziar, ele simplesmente sai ali da porta do 14 e então fica te encarando e depois te mata. Mas não só isso, como também tem uma próxima personagem que se ativa nessa noite, que o nosso gerente explica. Mas eu vou deixar ela pra noite 4, porque senão a noite 4 não vai ter uma review tão legal assim. Então, vamos falar personagem por personagem. Mas pois é, já nessa noite 6 personagens ficam agressivos já, cara. E não é complicado, mas é bem chato de lidar com eles. E também não é tão difícil, relaxa, vai piorar. Mas enfim, terminando tudo certinho, numa boa, tranquilão, eu não sei mais o que falar. A noite termina normalmente e então vamos pra noite 4. Na quarta noite não acontece nada demais, o nosso gerente nos liga e diz que não tem muito o que falar, até porque um personagem ele tá aguardando pra quinta noite, porque, bom, ele tá querendo, evitar a fadiga. E então ele lamenta mais uma vez que aquela tragédia tenha acontecido há algum tempo atrás, que fez esse buffet, show, restaurante, sei lá o que é, muito bem o show do Chaves, que fez fechar. Então ele nos despede da gente e vai embora, deixando a gente à mercê de quase todos os personagens ficando agressivos, principalmente a bruxa do 71. Quer dizer, a Dona Clotilde, em que no maior estilo Rockstar Bonnie da Ultimate Custom Night, ela vai perder a sua vassoura no meio do mapa do show do Chaves. Então, assim que ela se ativar na frente da porta do 71, a gente precisa procurar a vassoura dela em alguma câmera aleatória, e então clicar na vassoura e devolver pra ela, assim como Rockstar Bonnie. Mas se você demorar demais, tipo, demorar muito mesmo, acho que ela é a personagem que mais demora pra te atacar, se você não pegar a vassoura, ela te mata. Mas enfim, a noite 4 não é tão complicada não, tipo, eu acho que o personagem mais chato da noite 4 é o Seu Madruga e a Chiquinha, obviamente, é muito chato lidar com eles. Mas enfim, sem mais delongas, passando tudo certinho, vamos pra noite 5. Na quinta noite, nosso gerente nos liga para explicar o último personagem presente ali, né? A última fantasia, que é do Jaiminho, o carteiro. Um personagem que muita gente, por algum motivo, não gosta, principalmente o Elegas, mas aí o Elegas não gosta de nada, né? Que ele vai vagar pelo estabelecimento inteiro até a nossa sala para poder nos entregar uma carta dentro de sua bolsa. Então, assim que ele brotar à sua esquerda, você precisa pressionar na bolsa de carta dele, que vai coletar uma, né? Então ele vai embora assim que você pega uma carta dele. Bem simples, bem facinho, eu não achei muito complicado e quase morri ali na primeira vez, mas foi bem rápido de passar dessa. Então nosso gerente simplesmente nos deseja boa sorte para lidar com 8 personagens. Ele do nada quebra a quarta parede. 8 personagens. Ah, Chaves do 8, de Elote, verdade. No meio da gravação eu simplesmente descubro uma coisa nova. Nossa, eu não sabia. 8 personagens, Chaves do 8. Nossa, caramba, cara, foi um choque agora. Afinal, tudo aqui tem uma referência ao 8, obviamente. Tipo, você precisa sobreviver às 8 da manhã, o tempo de uma noite é 8 minutos, tem 8 personagens, caramba, cara. Nossa, pera aí, eu realmente tô chocado, galera, durante a gravação aqui do vídeo. Mas então, terminando tudo certinho, a noite termina e então nós recebemos um jornal dizendo que o suspeito foi encontrado, ou seja, realmente nós tivemos um homem por trás do ruim desse acontecimento. Mas é dito que a identidade do assassino será revelada apenas no dia seguinte, no pagamento do nosso protagonista, o detetive. Então, como vocês sabem muito bem, para quem é velho já no canal, ainda não acabou. Então chegamos na sexta noite, a noite bem complicadinha, mas nem tão difícil se você pegar a manha. Em que todos os personagens estão agressivos pra caramba,
exatamente todos mesmo. Eu acho que o mais chato de lidar é a Dona Clotilde, o Chaves e a Chiquinha, cara. Eles são mais chatos porque você tem que piscar a lanterna, olhar na câmera, dar o pirulito, bem chato. E o nosso gerente nos liga dizendo que já encontraram o culpado e que será revelado mais cedo. Então, basta a gente sobreviver que a gente descobrirá quem é. Descobrirá. Fala direito, Vitor. Mas agora, tendo que lidar com 8 personagens nessa fangame bem complicadinha, nós passamos a noite 6 e então, finalmente, descobrimos a identidade do assassino. Ou melhor, dos assassinos, porque eram 2. Pois os homens por trás do ruim eram nada mais nada menos que Tripa Seca e Quase Nada. Uma referência direta aos vilões de Chapolin Colorado. Cara, hoje vai ser difícil. Uma referência direta aos vilões de Chapolin Colorado. Uma pena que não tenha sido o ladrão, né, do episódio do Ladrãozinho, porque ia ser cinema, cara. Ser o ladrão, o assassino de tudo. Ia ser genial. Então nós finalmente liberamos os extras e a Custom Night. Os extras é bem legalzinho, dá pra ver os personagens de corpo inteiro, o que é bem raro em fangames hoje em dia. Podemos ver também os jumpscares deles, que, apesar de uma animação simples, é bem criativa. Umas curiosidades épicas do próprio criador, como por exemplo que essa fangame era para ser 3D, mas depois mudaram para 2D de última hora, enfim. E a Custom Night tem vários desafios interessantes, até mesmo o Todos no 20, que é o Quem Poderá Me Defender, em que eu resolvi testar, e ela não é muito complicada no começo, mas como a noite vai avançando, você começa a ficar muito perdido e o mais difícil de lidar é a Chiquinha. E como eu não sou muito de Custom Night, eu vou deixar uma aqui na descrição, passando a 8/20, né, do canal The Dust, é um canal que me segue, inclusive, que ele passou, né, a Custom Night Todos no 20 na versão mobile, né, no jogo de celular. Então vou deixar aqui na descrição para vocês verem essa gameplay épica. Bom, agora me permita tirar o elefante da sala. Parece que esse jogo teve uma produção muito conturbada, teve muita briga interna, saiu muita gente, teve acusação de vários crimes, um deles sendo tracing, enfim. Eu não vou me aprofundar muito nisso, até porque o meu canal não é sobre isso, então eu vou deixar um vídeo aqui também na descrição do Igão FNAF, que ele explica tudo muito bem. Eu assisti o vídeo e ele explica muito bem essa treta. Mas saibam que agora, depois dessa treta, o Green Jerry saiu da produção de Chaves Nightmare e ficou na mão de outra pessoa. Eu acabei de descobrir que Chaves Nightmares foi deletado da Game Jolt. Eu juro pra vocês, aqui durante a gravação eu não consigo mais abrir. Não tem mais Chaves Nightmares na Game Jolt. É complicado. Eu não sei se o novo dono do Chaves Nightmare vai continuar o jogo, porque eu também não tô encontrando a página do novo jogo. Mas é isso, né? Complicado. Acontece, é triste, mas pode acontecer, infelizmente. E essa foi o auge e a queda rápida de Chaves Nightmare. Uma fangame de FNAF muito bem feita, muito bem programada, criativa, mas muito simples. E como eu disse antes, apesar do jogo ser muito bem programado, bem feito, bem desenhado no cenário, dos personagens eles poderiam ter trabalhado um pouquinho melhor, né, e não ter traçado só do desenho original, porque aí eles ficam só com uma pose durante a gameplay inteira, e, cara, fica um pouquinho feio, não vou mentir. Bom, não tem muito o que falar, ele é basicamente como eu imaginei The Cultura Show, é muito bem feito, é muito legal, e, cara, mesmo tendo sido deletado, se vocês puderem, né, encontrar alguma cópia por aí, joguem Chaves Nightmares, porque é um jogo muito bem feito, mesmo muito simples. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau.